Olá! É um prazer, é uma alegria mais uma vez estar no Troca de Valor, nossa 20ª edição. Olha só que bacana, gente. E eu quero mais uma vez agradecer a você que nos dá a alegria, o prazer, que se interessa pelos assuntos os mais diversos que a gente já teve aqui, já abordamos nas 19 edições anteriores e com certeza é muito importante que você acompanhe. Aliás, não só integral, mas também os nossos cortes que têm insights super legais. Lembrando, o Troca de Valor podcast entra no ar num oferecimento da Uniarp e também da Unimed, nossos parceiros, essas duas marcas de renome nacional e que fazem parte e acreditam também neste projeto. Senhoras e senhores, meninos e meninas, começamos! E nada melhor do que a gente trazer na 20ª edição um cara que vai falar de um assunto tão importante. Primeiro, da vida dele. Eu acho que toda pessoa tem que abordar essa questão pessoal. Bom, está aqui comigo ele, Marcelo Bogorni. Seja bem-vindo ao Troca, cara. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pelos teus sim, e com certeza que a gente possa trocar, nós dois, e com certeza com o nosso grande público aí do Troca de Valor. Com certeza. Muito, muito obrigado, Denilson, pelo convite aí. O que eu tenho feito na minha vida ultimamente é justamente trocar valores, né? Trocar conhecimento, trocar experiências, e isso é o que me move. Eu entendo que isso é o que move o mundo, a gente poder compartilhar com as pessoas tudo aquilo que você tem para compartilhar. Porque não faz sentido nenhum na nossa vida eu aprender, eu evoluir, eu crescer e ficar isso para mim. Então a gente precisa olhar para nós, mas no meu entendimento, assim, a nossa maior essência é justamente se eu aprendi algo, se eu fui por um caminho errado e vi que ali talvez não seja o melhor caminho, eu falar para outra pessoa, falar para o mundo inteiro que aquele não é o melhor caminho, tem um caminho melhor, que a gente possa realmente repassar isso para as pessoas. Então, hoje eu sinto assim que eu estou muito conectado com a minha missão de vida, que é isso. De todas as formas que eu posso, o dia todo, esteja onde eu estiver, eu estou sempre buscando ajudar as pessoas. Às vezes sou até chato assim, né? Como é o professor, tá querendo ensinar o tempo todo, querendo ajudar o tempo todo. Mas, no meu entendimento, isso é o que faz muito sentido na nossa vida, a gente poder compartilhar, porque a gente está sempre aprendendo, e a gente deveria estar sempre compartilhando também. Bom, Marcelo Bogorni, esse gaúcho de... Selbar. Onde fica Selbar? Selbar fica no Planalto Norte. A cidade maior próxima é Passo Fundo. Passo Fundo fica a 85 quilômetros de Mas Selbar. É uma cidade relativamente pequena, de porte... Bem pequena. Bem pequena. 4.700 habitantes. Olha só. 3.000 e poucos eleitores. E a família Bogorni lá, as suas raízes estão lá ainda? Estão lá. Meu pai é falecido, faleceu em 2018. Minha mãe mora lá ainda no interior, em Bela Vista. A gente mora no interior, é numa localidade, é 15 quilômetros no interior, não mora na cidade. Se Selba já é pequeno, ele mora ainda no interior. Mas isso. Não tem coisa melhor do que morar no meio do mato. Oh, coisa boa. Bom, e... como que você, é claro, nascido lá em Selba há 48 anos atrás, já revelei, compadre, se você não queria... Tá tudo bem, não tem problema nenhum com a minha idade, não. Então, esse garoto filho do seu Luiz e da dona Joraci, da dona Joraci. São em 4 irmãos? Isso. Nós somos em 2 irmãs mais velhas que eu e tem um aborto, né, que a mãe teve, que isso foi até visto depois em constelações familiares, confirmado isso, né, enfim. Então a gente já considera, somos em 4. Né, então, maravilha, é verdade, né? A gente tem que referenciar, né, aqueles que passaram pela nossa vida. Exato. Bacana. Bom... O Marcelo Bogorni. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, pessoal do Troca. Eu conheci um cara que veio do mundo das exatas, engenheiro elétrico, quer dizer, não tem essa coisa de 1 mais 1 ser 3, né? Então, da parte exata, e aí,
Como que acontece essa transição de sair lá desse mundo que é cálculos e cálculos e cálculos e cálculos para vir para a parte humana? O que levou você primeiro, já vou direto, já na... Isso. Né, o que aconteceu nesse meio do caminho aí, ô Marcelo? Então, eu sempre tive muito forte esse lidar com pessoas. Por mais que meu pai me ensinou, assim, meu pai tirava leite de vacas, né, foi um excelente produtor. Uhum. Inclusive teve recordes sul-americanos de produção leiteira e ele usava uma frase assim: cuide de 100 vacas e não tenha que cuidar de uma pessoa. Porque ele dizia que era muito difícil lidar com pessoas. E eu busquei justamente o oposto. Eu sempre estudei, né? Então fiz a engenharia elétrica, enfim. Vim para Caçador no ano 2000 para trabalhar na Dami, empresa que eu trabalhei por 24 anos. Mas dentro da Dami, e mesmo antes, ainda desde a escola, na 5ª série, 8ª série, eu sempre fui muito líder de turma, assim, de puxar à frente, esse estilo de liderança. Então, isso acabava com que eu sempre puxava as responsabilidades para mim, né? De organizar, de fazer acontecer. E isso, ao longo da minha vida, sempre me acompanhou. Sempre me acompanhou. Conflitos, resolver problemas, pessoas com problemas me buscar para trocar uma ideia, vamos falar, me dar uma opinião, me dar uma sugestão. Então, hoje eu entendo com clareza que a espiritualidade está me preparando. Ao longo de toda a minha vida, mesmo eu tendo escolhido um lugar de exatas, né, estudar isso, acreditar nisso, mas ao longo da minha jornada isso foi se abrindo cada vez mais. Então, a espiritualidade me mostrando muitas coisas, né, e eu, às vezes através de um filme, através de um acontecimento, né, aconteceram bastante coisas na minha vida, assim. E pessoas, né? Então Deus conversa conosco através das pessoas. Então eu sempre tive a oportunidade de me conectar com pessoas que me direcionaram muito nesse caminho da espiritualidade. E aí lá por 2013, 14, eu comecei a ir para terapia, porque eu era muito perfeccionista. Eu me cobrava demais. Eu tinha que tirar 10, eu tinha que ser o melhor aluno. E isso me incomodava muito, eu perdia sono, porque se algo acontecesse na fábrica que eu podia ter evitado, porque, não fiz porque, não olhei, preguiça, ou sei lá, alguma coisa. Isso que eu me cobrava muito. E aí eu fui para a terapia. E nessa jornada, indo para a terapia, que as pessoas começaram a falar que eu tinha uma energia boa, que eu tinha uma mediunidade, que eu tinha que olhar para isso, que eu tinha o dom de ajudar pessoas. E eu falava, tá bom, um dia eu vou olhar para isso, E aí tudo começou a mudar quando meu pai faleceu, em 2018, né, que foi algo assim bem pesado para mim. Foi muito. Eu tinha uma conexão com meu pai, me emociona até hoje quando eu falo dele, né? E isso fez com que eu fosse mais para terapia. Então eu fui ainda mais para terapia. Logo em seguida, 2019, veio uma separação, então de 19 anos, que também foi muito difícil para mim. Então os 2 maiores desafios da minha vida foram esses, né? Lidar com a perda do meu pai, depois a perda de um relacionamento, família, filhos, né? Eu com 2 filhos maravilhosos. E aí eu fui ainda mais para a terapia. E aí eu comecei a buscar, né? Então pessoas me indicando, vai no Kainap, vai na constelação familiar, faz isso, faz aquilo. E a minha grande mestra, a Patrícia Rostirola, não sei se teve a oportunidade de conhecer ela foi a minha mestra, ela que me direcionava, né, sempre para tudo isso. Eu tinha uma conexão fortíssima com ela. E um dia ela falou assim, Marcelo, ela tinha me convidado já para participar do Kainap, com um grupo de constelação familiar, ela fazia os atendimentos para mim. Então a gente tinha uma conexão assim muito forte. E um dia ela falou, vamos lá fazer um curso de Reiki. E eu nem sabia que era um curso para eu aprender uma técnica para ajudar pessoas, porque ela me convidava para tantas coisas que eu achei que era mais um evento, tipo constelação familiar, tipo Kainap para ajudar outras pessoas. E chegando lá, não, era um curso de Reiki. E quando eu soube que era um curso para eu aprender uma técnica para ajudar outras pessoas, eu falei exatamente assim, é o que faltava na minha vida. Impressionante, sim. E a partir daquele momento que eu fiz esse curso, fiz essa iniciação, que foi uma virada de chave na minha vida, assim, que eu comecei, que eu vi que eu podia ajudar ainda mais pessoas. Ali eu me conectei com a minha missão de vida. Na época eu ainda não entendia que era isso, mas como eu sempre fui muito de ser perfeccionista, de dar o meu melhor em tudo que eu faço, quem me conhece sabe que eu sou às vezes até chato, hoje eu não sou mais tão, digamos assim, enérgico, não me cobro mais tanto, mas desde quem me conhece no motoclube que eu participei, na Uniarp, quando dava aula, no Senai, quando dava aula, na Dami também, em casa com os meus filhos, eu sou um pouco chato, assim, né? O meu pai cobrava umas 20 vezes mais do que eu, né? Mas, enfim, quando eu comecei a atender pessoas, eu vi que isso começou a transformar a minha vida também, né? E aí não parei mais, assim, foi
Foi uma busca, assim, algo muito forte em mim, né? Isso tomou conta de mim até eu fazer a minha transição de carreira no ano passado, né? Em outubro do ano passado. Eu saí da Adami, né? Então eu fui saindo aos poucos dos meus empregos, né? Então, primeiro eu saí da Uniarp, depois eu saí da Mazitec, depois eu saí da Adami e depois eu saí do Motoclube, tá? E aí eu fiquei só com as terapias, né? Então hoje eu estou muito conectado com a minha missão de vida. Acredito demais nisso, então a gente tem resultados todos os dias, né, para realmente conseguir fazer isso. Nessa transição que você fala, você fala das saídas. Fala que saiu da Adami, saiu da Uniarp. Esse processo, ele era necessário? Não havia possibilidade? Ou se pensa ainda em conciliar, ou a tua dedicação tem que ser realmente integral a hoje esse novo Marcelo Bogorni? Então, hoje eu não penso em conciliar, né? Hoje eu estou sempre mudando, né? A espiritualidade sempre me mostra muitas coisas, né? Por que eu saí? Porque começa a faltar tempo. Então, para mim, a minha ascensão como terapeuta foi muito rápida. Muito, muito rápida. Eu fiz o meu primeiro atendimento 1º de agosto de 2020. O primeiro atendimento. 1º de janeiro de 2021 eu já tinha 30 pessoas na lista de espera. 4 meses depois tinha 30 pessoas e eu atendia 10 pessoas por dia. Isso foi no auge da pandemia. Eu atendia 10 pessoas por dia e tinha 30 pessoas esperando atendimento. Em janeiro de 2022 tinha 130 pessoas na fila de espera. Pessoas esperando atendimentos. O auge dessa lista de espera chegou em 200 pessoas, em meados de 2022, quase 2023. Então, muita gente precisando de ajuda, pedindo ajuda, né? Então, a fila de espera estava em 90 dias, 120 dias, pessoas esperando atendimentos. E isso é uma coisa que não dá para esperar tanto. Isso, não dá. A gente sabe, né? Quem procura ajuda, eu quero para hoje, né? Se eu quero comprar um negócio, eu quero comprar hoje. Se eu estou com dor, a dor é para hoje, não é para daqui 4 meses. Então, isso foi me demandando, faltava tempo. Então, por isso que eu fui avaliando, né, o que custo-benefício, digamos assim, não era nem pela parte financeira, muitas vezes, mas o que me consumia tempo e energia, que eu deveria largar para eu conseguir ter mais tempo e energia, porque para terapia, como eu trabalho, todas elas, né, mas eu trabalho de forma muito conectada, então isso consome muito energeticamente. Então, a gente precisa descansar. Então, não é aquela coisa, eu vou ficar trabalhando até 2, 3 da manhã, não dá, que o teu corpo físico não aguenta. Então eu fui fazendo essas escolhas de soltar, de largar isso. E a última, claro, foi a Adami, que era o meu principal emprego, que a minha grande fonte de renda era lá. E mesmo com o salário que eu ganhava, eu sentia que aquilo estava me prendendo. Que o meu chamado era maior do que o que eu estava fazendo lá dentro da Adami. Que eu tinha muito mais para contribuir com o mundo fora de lá do que estando dentro da Adami conciliando. Para mim era confortável, né? Ter um salário bom, trabalhando na Adami, fazendo o que precisava fazer e fazendo os atendimentos fora. Mas fisicamente isso me prendia muito. Viajar, atender pessoas fora, em outros estados, em outras cidades. E então isso realmente me prendia e eu comecei a pedir para eles me demitirem, né? Realmente para que eu pudesse sair, para ter uma estabilidade financeira, né? De alguma forma. E para garantir um pouco mais nessa minha sustentação financeira, para realmente poder sair e seguir a minha missão de vida. E hoje você se sente completo? Completo, absolutamente completo. Tá, o Marcelo, e me fala uma coisa, nesse processo que você teve lá, de repente chegou a ter 200 pessoas aguardando para ser atendida com você, como é que fica a tua, entendeu? Porque você já assim, como que surgiu, né, essa afeição pela terapia, pelos métodos que hoje são diversos, né? Foi numa dor sua. Sim. E que essa dor você... Não, que eu preciso resolver. E daí você olha assim, agora você como profissional, e olha aquela fila de gente querendo você. Como é que você administra isso? Então, no começo foi muito mais difícil isso para mim, né? No começo, lidar com isso, porque você tem que escolher, né? Eu vou escolher uma pessoa, tem 200. Então, às vezes, tinham pessoas esperando 90 dias e eu recebia uma mensagem de alguém que estava precisando agora. E a espiritualidade me mostrava, é hoje, não é amanhã, é hoje. Então, eu sempre fui muito do meu sentir. A minha intuição, que é a nossa mediunidade, que são os nossos guias falando, eu sempre entendi isso.
Então, às vezes, tinha uma pessoa 100, 120 dias esperando e eu atendia quem me chamava agora. Por quê? Porque essa pessoa não pode esperar os 120 dias. Essa pessoa precisa do atendimento agora. Então, eu sempre... No começo era mais difícil isso para mim, né? Até eu aprender isso. Mas depois ficou tranquilo. Quando eu tinha as 200 pessoas na lista de espera, era bem tranquilo para mim. E hoje a gente sabe que o trabalho teu, ele acaba tomando uma proporção assim, ou seja, você atua dentro desse processo, mas em várias áreas, seja na forma mais pessoal, Sim. também. A gente sabe que você é um palestrante, que você é um coach, que você é um mentor. Quer dizer, a parte coletiva faz muito sentido hoje para você. Isso. Então, essa questão do coletivo, ela nasceu justamente nessa época que eu tinha muita gente para atender. Então, vinha assim, ao invés de você estar atendendo de um em um, atenda 20 ao mesmo tempo, atenda 30 ao mesmo tempo. Só que eu não sabia como fazer. E aí que eu sempre falo assim que a espiritualidade é maravilhosa, que um dia apareceu no meu Instagram um convite para uma palestra gratuita, lá no Clube 29, eu moro pertinho do Senai, né? Uhum. E eu mandei para a Aline, minha esposa hoje, né? E eu falei assim, recebi um convite para uma palestra de um cara que eu nunca ouvi falar, mas é algo que me chamou a atenção. E ela falou, nossa, esse cara é o Polozzi, ele é um cara muito famoso, ele transforma vidas, ele faz imersões. Ela conhecia ele, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei para ela, topa ir junto comigo nessa palestra? Ela falou, vamos. Eu desmarquei os atendimentos que eu tinha na terça-feira, lembro até hoje, foi no dia 22 de novembro de 2022. E eu fui nessa palestra gratuita, e é uma palestra que eles chamam de evento isca, que ele faz para vender uma imersão. Ah, sim. E eu mordi a isca, né? e comprei a imersão em Balneário, no dia 25 de março, festa do município de Caçador, eu estava em Balneário em 2023 participando dessa imersão. Foram 3 dias, fomos eu e minha esposa. E quando eu entrei naquela energia, quando o cara subiu no palco, na hora veio para mim assim, eu preciso estar lá, nesse palco, eu preciso fazer o que esse cara faz. Como eu vou fazer? Não sei. A partir daí que começou essa mudança do buscar como fazer isso. Porque quem me conhece acha que é simples eu falar em público, né? É professor do Uniarp, professor do Senai, na ADAME, reuniões e tal. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande, sempre fui muito envergonhado. E hoje eu digo assim que eu já quebrei isso, uns 90%. Mas isso, eu luto com isso desde a época da escola, essa timidez. Mas faz bem isso, sabe? Porque quando você se sente muito confortável, é mais fácil você errar. Isso. Né? Então, quando você sente esse friozinho, vou dizer para ti, estou há 34 anos trabalhando em rádio, em comunicação, e muitas vezes, para apresentar um evento, cara, não tem como não dar um friozinho na barriga, né? No sentido muito figurado da coisa, tem, sim, certo? Sim. E é bom porque você percebe que você é humano, que você é falível, que você precisa também ter esse cuidado. Isso, exatamente. Então eu senti esse chamado para fazer isso, então eu acabei comprando cursos lá, eu sou muito empolgado assim, em investir, né? Já comprei cursos. E eu ganhei alguns ingressos para voltar na mesma imersão em julho. E aí, no mesmo lugar, na mesma imersão, com o mesmo cara, a mesma proposta, eu voltei em julho para criar o meu evento. E eu saí de lá, dessa imersão, com o meu evento criado, que foi 23 de agosto. Foi um mês depois, eu fiz a minha primeira vivência lá no meu sítio, com 20 pessoas. Então, uma vivência de 4 horas e meia. E eu fui ajustando, então eu reuni conteúdo e falas para falar umas 8 horas, que eu não tinha nem noção, né? Músicas, enfim. E fui adaptando essa vivência, fiz mais de 50 edições dessa vivência nos 3 estados, fiz em Curitiba. Que legal, cara! Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E sempre com poucas pessoas, né? 10, 15, 20, fiz vivência até com uma pessoa. Eu sempre fui de honrar o bigode, que eu nunca tive, né? Mas sempre de honrar com a minha palavra, então independente da quantidade de pessoas. Porque eu aprendi algo assim, Denilson, que uma semente, uma única semente, ela pode produzir milhares de frutos. Então, não desperdice uma semente. Isso é algo que eu levo para a minha vida. Por isso que eu fiz vivências para uma pessoa. Porque a gente não precisa ter milhares de sementes. Às vezes, quando você joga milhares de sementes, várias não nascem.
porque você não cuida, porque você não consegue cuidar. Mas às vezes se você plantar uma única semente e cuidar dela, regar ela, cuidar das formiguinhas, botar adubo, botar água, ela pode trazer abundância para você. Então por isso que eu sempre valorizei, nem que fosse uma única pessoa, numa vivência. Eu fui em Itapema fazer uma vivência para uma pessoa. Que bacana. Então, com certeza financeiramente foi um prejuízo, mas a pessoa que cedeu o espaço lá, hoje ela realiza vivências. Então a vivência que eu fiz sentiu para inspirar, essa era a pessoa que cedeu o espaço e um participante. Essa pessoa que participou, eu atendo ela até hoje, e a pessoa que cedeu o espaço, ela faz as vivências dela, então ela está curando outras pessoas. Então isso é maravilhoso. Um grande sentido da vida, Isso, né? E da isso. vida coletiva, de você se doar e fazer com que as pessoas sigam esse caminho. Bom, pessoal, Troca de Valor Podcast, você sabe que para você assistir aos nossos episódios, estamos no 20º hoje com esse cara fantástico aqui, falando sobre terapias, essa transformação na vida do Marcelo Borgorni, um engenheiro elétrico, um cara que veio da exata. E é claro que sempre teve esse lado humano, né? Esse lado literal, muito batendo forte no coração. Troca de Valor, você sabe, você pode ouvir no Deezer, no Spotify, nós estamos presentes lá também nos nossos cortes no Instagram, Facebook, no Kawaii, TikTok e, é claro, o nosso canal oficial no YouTube. Vai lá! Assina o canal, ativa o sininho, dá aquela força pra gente, é bacana demais. Eu tenho certeza que pessoas como o Marcelo vão inspirar você. E como esse mundo precisa de pessoas que inspirem pessoas, Marcelo. Sim, cada vez mais eu sinto isso, né? Porque assim, independente do teu nível social, eu sempre falo para as pessoas muito isso. Ah, Marcelo, você é terapeuta, você é engenheiro, você é isso, você é aquilo. Não, cara. A tua história de vida, só de você contar a tua história de vida, ela vai influenciar muitas pessoas. Você não precisa ser terapeuta, não precisa ser engenheiro, não precisa ser um expert, não precisa ser o bambambam de nada. Você só precisa contar a tua história de vida. Com certeza, cada um de nós, por melhor ou pior que seja a tua história de vida, ela vai inspirar muitas pessoas. Então, e outra... Se você esperar, não estou pronto, não estou preparado, né, Denilson? A gente nunca está preparado. Então, o que eu mais sigo, até mandei fazer uma camiseta agora do Só Faça. Porque faz acontecer, dá o primeiro passo. Eu uso muitas frases assim, o primeiro passo não te leva onde você quer chegar, mas te tira você de onde você está. Então, o fato de você começar a fazer, contar a tua história, ajudar pessoas, tem pessoas que só precisam de um abraço, tem pessoas que só precisam de uma palavra, tem pessoas que só precisam de um sorriso, de um bom dia. Tem pessoas que só precisam disso, e para isso você não precisa ser nenhum expert, para isso você não precisa ser nenhum formado, nenhum terapeuta, você não precisa de nada. Então tem pessoas que precisam de comida, tem pessoas que precisam de dinheiro, tem pessoas que precisam de companhia, tem pessoas que precisam de ajuda física, né? De cuidadores. Então eu sempre falo para as pessoas, ofereça aquilo que você tem. A gente tem o hábito de achar que é pouco que eu tenho para oferecer. Mas com certeza, para quem está recebendo, é muito. É muito. E é muito digno isso. Aliás, eu diria que é bíblico, né? Você realmente, você oferecer e se oferecer em prol de outras pessoas. Bom, só lembrando para você que agora eu quero pedir licença aqui para o Marcelo e a gente vai assistir aqui a um break comercial dos nossos parceiros, agradecendo sempre a Uniarp. Aliás, a Uniarp é algo assim que nos orgulha muito, e você que já fez parte da docência, a gente vê a evolução da educação através da Uniarp aqui para a nossa região. Recentemente eu participei, fui mestre de cerimônia de um evento onde saiu dali 73 novos médicos. Cara, nesse lado humano que nós estamos falando hoje, que está batendo muito forte, se veja bem, são 73 profissionais, e oxalá que Deus abençoe, que eles tenham essa sensibilidade e a humildade de prestar tudo aquilo que eles aprenderam na escola, na academia, para que possa melhorar esse mundo.
Então, a Uniarp é, sem dúvida nenhuma, um grande orgulho de a gente ter aqui no Troca de Valor. E outro orgulho também é a Unimed, a maior cooperativa, simplesmente a maior cooperativa de medicina da América Latina. E está presente também em todo o território nacional e não poderia deixar de estar presente aqui no Troca de Valor. Então, assista aí. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta aqui no Troca de Valor. Obrigado aí ao pessoal da Uniarp e também da Unimed. Olha, estamos se aproximando aqui, é claro, nosso Troca de Valor está indo ao ar, né, nessa antevéspera de Natal. Olha só, hoje, né, estamos aí no dia 23 e sempre é bom, né? É um momento também muito que as pessoas se sentem... parece que o coração fica um pouco mais frouxo, as pessoas ficam mais sensíveis, mas eu vejo também que esse lado de se doar, né, já que a gente está falando aqui numa época assim, não é só em época de Natal, hein, Marcelo? Não, é o que eu tenho aprendido muito assim, né, que até esses dias me chamou a atenção. Eu vi uma publicação assim que no dia do 1º do mês falam muito em soprar canela para a prosperidade entrar, e eu prestei muita atenção quando a pessoa falou a frase, né? Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. E aí me veio automaticamente assim, então ela está verbalizando isso. E o dia que ela não soprar a canela, a prosperidade não entra? Ou seja, eu não devo fazer o pedido só no dia 1º do mês. Eu não devo pedir só quando eu tenho um portal, 10 do 10, 11 do 11, 12 do 12. Eu não devo pedir só quando é Natal, quando é Ano Novo, dar os 3 pulinhos. Uhum. Eu tenho que pedir todo dia. Porque a nossa vida é todo dia. A nossa vida não é só no dia 1º do mês. A nossa vida não é só no Natal, só na Páscoa. Então, esse servir, esse doar, esse pedir, isso é algo que a gente deve fazer todos os dias. Eu peguei por hábito para mim, eu faço um ancoramento, que a gente chama, né? Um ancoramento para trazer essa firmeza da espiritualidade. E junto com esse ancoramento, todos os dias, antes de sair da minha cama, eu faço os pedidos para tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Eu agradeço por tudo que eu tenho, agradeço várias vezes ao longo do dia. Cada vez que acontece algo assim maravilhoso, algo de bom que eu sinto, a gratidão no meu coração, eu agradeço. Então, várias e várias vezes ao dia. E todo dia eu peço. Então, eu agradeço pelo que eu já tenho e peço. E faço cada vez mais. E eu tenho certeza absoluta que é isso que me traz essa força, que traz energia. Como é que eu consigo todos os dias? Muita gente fala assim, como é que você consegue? Todo dia, uma hora você está aqui, está viajando, está para lá, está para cá, atendendo pessoas, está no motoclube, está andando de moto, como é que está lá no sítio? Como é que você consegue fazer tudo? É a minha conexão com Deus. É eu cuidar de mim, limpar emocionalmente, mentalmente, fazer essa higiene mental todos os dias. Então, essa conexão com Deus, pedir e ajudar pessoas. E sempre alimentar coisas boas. Desejar coisas boas. Marcelo Bogorni aqui no Troca de Valor. Ô Marcelo, agora deixa eu perguntar, essa terapia, essa nova missão tua no plano dos humanos, e eu vejo você muito conectado, muito, é claro, né, se assegurando com o grande parceiro, né, o mestre. Tá, e hoje, assim, nesse mundo dos humanos, tem muitas pessoas, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou adventista. Você segue ou como que é o Marcelo nessa conexão? A frase que eu sempre uso para responder isso, Denilson, é assim, eu acredito em tudo
e não sigo nada. Eu já fui em terreiro de Umbanda, sou católico, né? Batizado em igreja católica. Claro. E com os índios já fui no xamã, né? Tudo que é indígena, né? Xamânico, enfim. No meu ponto de vista, no meu entendimento, as religiões são cerimônias ou rituais que fazem você se conectar com Deus. Então elas te ajudam. Se você tem dificuldade de se conectar com Deus, elas te ajudam. Todas elas têm um jeitão. Ou é com música e tambor, ou é com fogo, ou é dançando, ou é cantando, ou é se ajoelhando e juntando as mãos. Mas no meu entendimento, todas te ajudam a se conectar com algo maior, que é Deus. Então, se você quer se conectar com Deus, siga alguma religião, ou então faça isso sozinho. Eu faço isso sozinho, todos os dias. Eu sempre falo assim que, para a gente sentir a presença de Deus, são coisas bem simples. A gente precisa silenciar a mente, que é difícil, né? Mas assim, o que eu mais faço nas imersões, né? Nas imersões que eu faço nos eventos, faço muita meditação guiada, na mentoria também, nas aulas online, enfim. Fecha seus olhos, respira várias vezes, silencia a tua mente e se conecta com algo maior. Quando você começa a sentir, porque hoje, o que é o maior problema hoje da humanidade? As pessoas não param mais para sentir. Nós somos bombardeados o tempo todo, né? Nós temos 3 sentidos captando informações o tempo todo. Ver, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo e o que eu estou sentindo. Só que o sentir, ele é o último dos últimos. Então as pessoas hoje quase nem estão mais ouvindo, é só o que eu estou vendo. Quem você vê no Instagram rolando alguma coisa, ele rola literalmente. Ele só para quando vê algo que chama atenção. Então ele está só pelo ver, muito pouco pelo ouvir. E o sentir foi deixado de lado. E quando a gente silencia a mente, fecha os olhos para você não ver mais nada, silencia a tua mente, coloca uma música para você não ouvir mais interferências externas, você consegue sentir. E é esse o trabalho que eu mais faço. Nas imersões, na mentoria, em tudo que eu faço silencia a sua mente. Feche seus olhos para você não ver mais nada. Coloque uma música para você se concentrar na música e não ouvir mais interferências externas, para você literalmente sentir o teu coração. Que quando você sente o teu coração, você está conectado com Deus. E aí as tuas escolhas, os teus direcionamentos, eles vão ser muito mais assertivos. Muito mais assertivos. Marcelo, dentro desse processo, agora eu vou fazer diferente aqui, gente. Eu vou voltar para trás e falar do Marcelo lá da infância, lá o gurizinho lá do seu Luiz, entendeu? E como que passou-se um tempo? Como que você veio parar aqui em Caçador? Aqui na cidade de Caçador, uma cidade tão distante, né? Eu acho que deve dar uns 400 quilômetros daqui? 400 quilômetros. É? 400 quilômetros. É. E você acabou escolhendo Caçador para viver, e foi aqui que as coisas meio suscitaram na tua vida nesse lado que hoje você é. A história é bem interessante. Vem, de novo, né, de você fazer o bem, de você servir. Eu fiz uma coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Na faculdade tinha um professor que era muito ferrado. Como eu era muito CDF, estudava muito, lembra que eu falei que gostava sempre de tirar 10, acertar tudo? Eu fui fazer uma disciplina que tinha 8 veteranos que tinham reprovado 2 ou 3 vezes, não conseguiam passar com aquele professor. E eles estavam na última fase, estavam repetindo aquela matéria quando eu estava chegando na 5ª fase. E como era muito difícil passar, eles viram que eu estudava muito, que era muito inteligente, eles chegaram, você vai ter que passar nós, vai ter que passar cola para nós. E eu falei, cara, eu não faço isso, eu estudo porque eu fico vermelho, alemão e tal. Mas enfim, para resumir a história, eu passei cola para eles em todas as provas. E eles passaram. Todos eles passaram de ano e falaram, cara, pagaram churrasco para mim e tal, porque eles não conseguiam ser aprovados. E um desses caras veio parar na ADAME. E aí, anos depois, né, quase 5 anos, 3 anos depois, eu estava na 5ª fase, quase 3 anos depois, lá na universidade tinha um núcleo... Passo Fundo. Em Passo Fundo, Passo Fundo. Lá na universidade tinha um núcleo do almoxarifado que tinha uma moça lá, a Tatiana, me lembro muito bem o nome dela, até já faz 25 anos, lembro o nome dela. Olha só. A Tatiana, ela tinha um contato de todo mundo que precisava de emprego e tal, então quando alguém saía do emprego ou precisava de um emprego, sempre falava para a Tatiana. Uhum. E eu, quando eu no meu primeiro emprego fui para o Mato Grosso, não gostei, voltei, eu avisei a Tatiana. Eu tô por aí. Na mesma semana ali, ela mandou mensagem, tem um rapaz lá em Caçador e tal, e é o Michel e tal, e o Michel te conhece, ele falou que vai ajeitar para você.
E aí, de fato, eu vim para cá, não sabia nem onde é que era Caçador, como é que era e tal. Eu falei, como é que eu chego aí? Ele falou, vai em Passo Fundo na rodoviária, pega um ônibus da Unisul, lá à meia-noite, 1h da manhã, não me lembro que hora eu pego o ônibus, acho que 1h da manhã, e chega aqui 7h da manhã, ele foi me buscar na rodoviária, me levou na Guarani, tomar um café, e aí eu fui na Dame fazer entrevista. E fui aprovado na seleção e vim parar aqui. Mas, mais uma vez, o universo devolvendo o bem que eu fiz para alguém. Já desde cedo. Que legal. Então, olha só. E, bom, de lá para cá, você construiu essa carreira profissional dentro de uma das grandes empresas do setor de papel, né, e embalagem, que é a empresa Dame, é uma referência, inclusive, a nível nacional. E, cara, como é que foi, assim, você se desvincular dessa Dame que você veio parar aqui, que te trouxe, que te oportunizou? A tua vida conjugal, você veio já casado para cá ou não? Não, eu vim para cá em dezembro de 2000, né, 12 de dezembro, 10 de dezembro eu me mudei para cá. Eu casei em março de 2022. Então eu casei, a minha primeira mulher foi... Casou em março de? 2002, desculpa. 2002. Março de 2002, isso. Uhum. Então a minha primeira mulher, eu conheci ela em Passo Fundo, né? Então quando eu casei, ela veio para cá, né? Ela veio para cá, nós casamos lá em Marau, ela é de Marau, do Rio Grande do Sul. Ela é... Vanessa. Vanessa, né? Isso, isso. Claro. Com todo o respeito, né? A Vanessa, com certeza, a mãe dos seus filhos, talvez das pessoas mais importantes hoje. Com certeza, com certeza. Suas sementes aí. E, inclusive, eu soube que como que é o nome dele? João Gabriel. O João Gabriel é o cara que é o assessor para tudo, né? Isso. Os meus dois filhos, já que você falou, né? Meus dois filhos são maravilhosos. A Amanda tem 20 anos, está fazendo medicina, está finalizando o 3º ano da medicina, agora foi o meio médico dela, então a Amanda também nessa parte de ajudar pessoas. João Gabriel tem 14 anos, então ele me ajuda muito, né? Gravações, faz vídeos, edita os vídeos, cuida do Instagram, faz postagens, está sempre junto comigo, faz os cartazes de todos os eventos, ajuda com textos, enfim, é um grande parceiro. Meus dois filhos são maravilhosos, né? São duas bênçãos na minha vida. Deus abençoe. Isso Amém. É bom demais, né? Aliás, é bom demais. Então, e nesse processo, agora voltando, né? Voltando para o terapeuta, para essa coisa que você descobriu na sua vida, e você falou aqui que você já faz vivências lá no local lá que é seu, é um sítio e tal, né? Acho que essa conexão também com a natureza, ela é bem bacana, né? É fantástico, é fantástico. A natureza, ela tem a capacidade... A gente usa os 4 elementais, né? Terra, fogo, água e ar. Então, sempre que você consegue unir os 4 elementos, a limpeza, ela acontece naturalmente. Naturalmente. Eu sempre uso um exemplo assim. Quem vai pescar, né? A história de pescador. Quem vai pescar perto de um rio, faz um fogo. Então ele vai pescar, ele está perto do rio, a terra tem lá, o ar tem lá e faz um fogo. Você amanhece conversando e não fica cansado, ninguém dorme. E aí todo mundo fala assim, o assunto estava bom. Não, é que os 4 elementos juntos, eles limpam a tristeza, as mágoas, a angústia, limpa tudo e você só fala de coisas boas. Então quanto mais você fala, quanto mais você está em contato com esses elementais, maior é a limpeza energética, emocional, mental que acontece em você. Então eu sempre falo para as pessoas, tem gente que quer abraçar a árvore, pode abraçar a árvore, quer sentar embaixo de uma árvore, senta, mas bota os pés no chão, coloca intenção, né? Outra coisa muito importante, coloca intenção na tua vida. Tem gente que não coloca intenção, tem gente que acende uma vela e não coloca intenção. Tem gente que, eu vou na igreja e não coloca intenção. Tem gente que reúne a família e não coloca intenção. Tem gente que vai para um sítio e não coloca intenção. Coloca intenção, porque a intenção é você estar pedindo. Porque eu aprendi assim que Deus, o universo, é um shopping center que tem tudo. É só você pedir. E aí basta você ter merecimento que as coisas vêm para você. Mas primeiro você tem que pedir. É aquela história de quero acertar na Mega Sena e não apostar. Então você precisa pedir, precisa se tornar merecedor, né? Fazer por merecer. Mas sempre coloque a intenção na tua vida. Tudo é intencional. Tem que sempre ter essa intenção em tudo que você faz, que a tua vida vai ser melhor direcionada e principalmente direcionada por você.
Porque se você não tem intenção, você não tem direcionamento. Então você está indo para qualquer lugar, que nem você não sabe. Ô Marcelo, e assim, hoje você sendo essa pessoa, um líder nesse processo de ajudar, de auxiliar, é claro que vivemos no mundo dos humanos e naturalmente isso, para que você possa continuar com essa atividade, você precisa também ter uma certa remuneração, que é claro, mas aí não está o valor, é o preço do negócio, o valor é muito maior do que isso. Mas eu gostaria de perguntar para você a respeito dessas essas jornadas que você faz, seja de forma individual, eu estou aqui, hoje vou consultar contigo, ou estamos num grupo, vamos consultar, tá? E você me falou ali, logo lá no início, que você também a carga é muito grande. Sim. Tá? Como que você se recupera? Como que é esse processo? Existe um tempo... Não, Denilson, eu atendo 20 pessoas num dia, no outro dia eu não consigo atender ninguém. Existe isso? Como que é a tua vida? Porque, afinal de contas, aí tem um coraçãozinho, né? Sim. Eu uso sempre muito uma expressão assim que por trás de todo profissional tem um ser humano. Então, cuide do ser humano que tem por trás do profissional, que você terá um bom profissional. E na terapia não é diferente. Então, o Marcelo terapeuta tem o Marcelo humano, que é pai, que é filho, que é irmão, que é marido, né, que é ser humano, que é falho, que tem suas dores, seus medos. E a gente precisa cuidar dele. Tá? Então, existe um processo, né, porque quem trabalha muito com o lado espiritual... existe o lado escuro, existe o lado da maldade, existe o lado negativo, né, que a gente fala. Então, no meu entendimento, assim, é sempre o bem e o mal, um agindo contra o outro. Então, o mal não quer me matar, mas o mal só não quer que eu faça o bem. Então, o que eu mais sentia, né, sinto até hoje, é cansaço. Hoje estou sem vontade de atender, Então, dificilmente fica doente. Mas tem muitos cuidados que precisa tomar, né? Primeiro, eu cuidar de mim, então eu preciso ter regrinhas, que são crenças, né? Mas eu tenho as crenças, a vela do meu anjo da guarda está sempre acesa, fazer um ancoramento todos os dias, agradecer, mas ter essa conexão com Deus. Marcelo, não consigo me conectar. Eu também não conseguia. Isso é treinável, tudo é treinável na nossa vida. Então, se conecte mais com Deus e peça para pessoas te atender. Não existe uma regra, assim, cada tantos atendimentos eu preciso de alguém que me limpe. Não. Às vezes eu atendo 100 pessoas e eu não peço atendimento para ninguém. E às vezes eu atendo 3 pessoas e eu peço para alguém fazer um atendimento para mim. Então é muito do sentir, eu estou precisando de ajuda. Então o que eu faço talvez de diferente das pessoas, né, quando eu sinto que começou a pesar, eu já peço ajuda. Tem muitas pessoas que esperam ir lá para o fundo do poço para pedir ajuda. Então, por isso que eu consigo me manter bem. Então, dificilmente eu tenho esses altos e baixos, vou lá no fundo do poço para depois estar lá em cima. Então, eu procuro me manter bem sempre. Então, se eu sentir que está pesado, fiz limpeza, fiz autoaplicação em mim, tomo banho de ervas, banho de sal grosso, se isso tudo não adiantou, eu mando mensagem para alguém, tem 5, 6 terapeutas que me atendem. Não sentir, faz um atendimento para mim, o que você quer hoje? O que você sentir. O que você tem a oferecer para mim é o suficiente. E com certeza, o atendimento que a pessoa faz sempre é o suficiente para aquilo que a gente está buscando. Que legal, bacana isso, muito legal. Bom, aqui no Troca de Valor, sempre no oferecimento da Uniarp e da Unimed, ele, Marcelo Bogorni. Ô Marcelo, fala para mim agora você que já está atuando já há esse bom tempo aí, pelo menos 5 anos, né? Então, e ao longo dessa caminhada, como que você vê hoje o mundo corporativo com o olhar para profissionais como você? Bom, o mundo corporativo ainda, no meu entendimento, como eu trabalhei dentro da DAMI também, tenho essa experiência, na Uniarp também, muitas vezes tem um medo de mexer com a pessoa, mexer com o ser humano que está por trás do profissional. Então, hoje o corporativo ele busca muito trabalhar o profissional. É o eletricista, é o engenheiro, é o enfermeiro, é o gerente, é o líder, né, o operador, trabalhar o profissional. E tem-se um certo receio ou uma crença limitante de mexer com o ser humano que está por trás do profissional.
E eu venho com uma proposta totalmente desafiadora. Eu sempre falo que parece que eu estou sempre contra a multidão, né? Contra a boiada indo para cá e eu estou indo no sentido oposto. Porque no meu entendimento, assim, você precisa curar as feridas emocionais que o ser humano tem lá dentro. O xingamento do gerente, o xingamento do colega de trabalho. Por que isso é tão forte? Porque se eu estou trabalhando na Adame, na Uniarp, na Unimed, em qualquer empresa, é o meu emprego, é o meu profissional. Se eu começar a sentir insatisfação no profissional, eu sei que eu posso trocar isso. Então eu sei que isso tem um fim, que eu posso botar fim naquela hora que eu quiser. Eu peço para sair, ou seja, é como se fosse um problema que sempre tem uma solução. Se aqui não tiver mais bom, eu saio. Agora, quando eu vou para cá, quando eu tiro o meu uniforme, as dores que estão em mim, as feridas emocionais que estão em mim, elas estão sempre ali. Eu não consigo trocar elas. Eu preciso curar elas. Então, por isso que é tão importante a gente curar as nossas feridas emocionais. As dores que você tem da perda de um ente querido, um abuso que você sofreu lá na infância, às vezes na adolescência, às vezes, enfim, um amigo que você perdeu, que se suicidou, que era teu amigo, que talvez pediu ajuda e você não entendeu, você carrega essa culpa. Eu atendo pessoas assim de milhares de tipos de situações diferentes. Eu já atendi mais de 5.500 pessoas individualmente. Então são mais de 5.500 histórias. Cada pessoa que eu atendo eu acesso mais de 100 informações. Então assim, é muita coisa, muita experiência que eu tenho em atendimentos que me mostra que realmente a gente precisa tratar isso primeiro. O profissional é só uma consequência. Então nós precisamos cuidar do ser humano. Sabe por que eu pergunto isso para você? Porque como você trabalhou numa grande empresa, numa corporação, e também há exemplo de outras, a gente sabe, a empresa tal oferece dentista, ela oferece médico, ela oferece tal para atender. Mas é difícil você ver uma empresa falando, não, a empresa oferece inclusive, ou oferece lá, terapeuta, o serviço de terapia. Será que não está na hora de se pensar um pouco diferente? Então, Denilson, o próprio governo está olhando para isso, né? Tanto que agora, a partir de maio de 2026, já entra em vigor a NR1, né? A NR1 é uma norma regulamentadora da saúde e segurança do trabalhador, que já existe há muitos anos, né? E agora ela incluiu nessa nova atualização em março de 2025 doenças psicossociais, ou seja, depressão, ansiedade, assédio moral, assédio sexual, enfim, saúde mental, de modo geral. Ou seja, ela está exigindo agora que a empresa não só olhe para a saúde mental, não só olhe para os índices de depressão, de ansiedade, mas que efetivamente tenha um plano de ação. Ou seja, agora o governo está exigindo que as empresas incluam dentro do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, um plano de ação para reduzir esses índices de doenças psicossociais. Só em 2024, 414 mil afastamentos do trabalho por doenças psicossociais. Síndrome do pânico, burnout, depressão, ansiedade, assédio. Repete o número? 414 mil afastamentos formalizados. Fora as pessoas que estão com depressão, ansiedade, burnout, que não pegaram atestado. Então eu vou aguentar no osso, né? Que é o que mais tem hoje. Tem gente que não pega atestado porque ele tem uma família para sustentar, porque se ele pegar um atestado, perde uma cesta básica, perde alguma coisa. Se passar de 15 dias, ele pode perder muito dinheiro e a família dele vai padecer. Então hoje tem muitas pessoas trabalhando, fervendo, né? O radiador, o motor lá fervendo. Então esses números, eles são números do que está contabilizado, né? Mas tem, assim, talvez 3, 4 vezes mais de pessoas trabalhando lá no osso mesmo, para sustentar isso, para não pegar um atestado, para não faltar uma cesta básica em casa. Então, assim, são números assustadores mesmo. Então, é chegado o momento de, literalmente, nós cuidarmos das pessoas. Então, isso já vinha sendo feito, mas eu sinto muito forte ser chamado. Por isso que eu criei cursos também. Então hoje já tem mais de 125 pessoas que fizeram cursos comigo, de reiki, de técnicas, né, para atender outras pessoas. Eu criei a mentoria Jornada do Terapeuta para formar terapeutas, foram 2 turmas esse ano, 75 terapeutas formados, prontos para atender outras pessoas. Por quê? Porque é muita gente precisando de ajuda. É muita gente precisando de ajuda. E se olhar para frente, a tendência é piorar.
Porque ainda a gente está correndo aquela coisa do eu preciso frear para desacelerar, para depois conseguir assumir o controle. Ainda a gente está nesse do desacelerar, está desandando ainda. A gente está tentando frear isso para daí dar a volta. Então, é urgente, assim. É uma emergência. Para mim sempre vem assim, é uma emergência. A espiritualidade tem me mostrado isso com a lista, com a lista de espera. Mostra para mim. 100 pessoas esperando atendimento, é muito, é muito. 200 pessoas esperando atendimento, é muito. Ou seja, tem que fazer mais. Tem que fazer mais, tem que multiplicar. Cada vez mais. Legal que você tem partilhado todo o teu conhecimento, feito com que outras pessoas, né, acabem, então, seguindo esses mesmos passos que hoje, um dia, você também aprendeu. Exato. Essa é a ideia. Bom, e me fala um pouquinho, não sei se até que ponto você pode falar sobre esse código da transformação. O que é isso? Código da Transformação é uma imersão de 2 dias que ela é realmente para transformar a tua vida. Ela é uma imersão que eu desenhei com dinâmicas, né? Eu fiz muitos treinamentos, já fiz mais de 25 formações na parte de desenvolvimento humano, comportamental, treinador comportamental. Então, a gente utiliza muito dinâmicas de forte impacto emocional, onde em alguns momentos você ativa a energia de avanço, energia de força. Em alguns momentos você ativa a energia de acolhimento, do silêncio. E eu trabalho muito com a parte sistêmica, né? O campo sistêmico, falando para você se conectar com você mesmo. Tá? Por quê? Porque é justamente isso, para você acessar as suas feridas emocionais. Porque a ferida, ela literalmente, ela só vai sarar se você mexer nela. E se você não mexer nela, você quebrou o braço. Se você não for no médico para fazer a cirurgia, para botar no lugar, ela até vai sarar. Mas vai sarar torto, fora do lugar. Então é uma coisa que vai ficar para o resto da tua vida, aquela marca. Então ainda assim elas ficam, mas se você tratar, se eu fizer uma cirurgia, se eu tratar, botar no lugar, a marca que fica, a lesão que fica, ela é muito menor. Então a proposta do Código da Transformação é justamente isso. Consegue tratar todas as feridas emocionais? Não. Com certeza não, porque cada vez que você faz uma dinâmica, a gente acessa um momento. Então muitas pessoas perguntam hoje, mas eu já fiz essa imersão, não adianta fazer de novo. Adianta por quê? Porque se a gente fizer uma meditação guiada aqui para você acessar teu pai ou tua mãe, você vai acessar um momento que você teve com o teu pai. Um bloqueio. Se eu fizer uma outra, e a gente trata isso através de dinâmicas sistêmicas, beleza. Se a gente repetir o mesmo exercício, a mesma dinâmica, 10 minutos depois, exatamente igual, você vai acessar outro momento de trauma ou bloqueio com teu pai. Se a gente trata isso, esse momento, essa ferida, essa dor que foi causada pelo teu pai em você, aquela única específica foi tratada. Agora, todas as outras, muitas vezes centenas ou milhares de dores que nós temos do nosso pai, da nossa mãe, de pessoas que fizeram algo para nós. Porque assim, uma pessoa que foi abusada 10 vezes pela mesma pessoa, são 10 feridas diferentes. Não é a mesma ferida. A primeira vez foi de um jeito, a segunda vez foi de outro jeito, a terceira vez foi de outro jeito, em outro lugar, de outra forma. Então, a ferida dá a entender que é um abuso. Mas cada momento são dores e feridas diferentes. Agora, quando as pessoas te procuram, eu te procuro ali, eu estou com um problema e eu preciso do teu profissional. Em uma sessão não vai resolver ou resolve? Então, é muito mágico isso, tá? Eu sempre falo assim, tem pessoas que eu já atendi 100 vezes, nesses 5 anos e pouco, e tem pessoas que eu atendi só uma vez. Então, depende muito da tua evolução espiritual, da tua conexão com Deus, da tua fé. Porque é como fosse assim, Denilson, eu tenho certeza que muitas vezes você já conversou com pessoas que no momento, assim, você conversando com as pessoas dá aquele estalo, aquele insight. É isso. Ou seja, entendi o recado. E se você entende o recado e começa a aplicar isso na tua vida, você curou aquilo. Então, tem muitas pessoas que com um atendimento a gente consegue, assim, transformar a vida delas. Eu já tive relatos de pessoas falar assim, Marcelo, eu nasci de novo, parece que eu nasci de novo, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu falo assim, que maravilhoso isso. Porque o meu jeitão de trabalhar sempre foi assim, eu sempre pedi isso para a espiritualidade.
Marcelo, eu não quero te atender 10, 20 vezes. Marcelo, não quero. Eu quero que você vá lá num atendimento e consiga resolver tudo e que você nunca mais volte lá, porque a tua vida se encaminha. Essa é a minha intenção sempre, para todas as pessoas que eu atendo. Que legal. Só que cada um está dentro de um processo. Então tem pessoas que têm muitos processos e eles precisam ser tratados. E quando você me procura, o que a gente mais trata? Aquilo que mais está doendo. É sempre a espiritualidade me mostra isso. Às vezes a pessoa nem relata algum assunto e eu, quando eu faço atendimento, a mediunidade, a espiritualidade me mostra isso e eu falo, ó, eu tratei isso. Ela fala, aconteceu. Pessoas que foram abusadas, principalmente, dificilmente elas falam que passaram por processo de abuso. E quando eu faço o atendimento, a primeira informação que vem é essa pessoa foi abusada. E trate isso. Por quê? Porque isso é o que mais está doendo nela. Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes 40, 50 anos está lá esse trauma, essa dor com ela. Ela escondendo isso, nunca falou para o pai, nunca falou para a mãe, nunca falou para ninguém, nunca falou para o marido, nunca falou para a esposa. E está guardando isso, está travando a vida dela. Ter relação sexual, às vezes, é difícil para ela porque ela não olhou para isso. E não consegue nem falar disso. Então a espiritualidade sempre me mostra assim, o que mais preciso tratar hoje. A gente trata isso efetivamente para isso começar a aliviar. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente precisa fazer mais atendimento e está tudo bem. O fato é, quanto mais atendimento você fizer, mais leve a tua vida vai ficar. Eu sou prova disso. Eu faço muito isso. Aqui no Troca de Valor, Marcelo Bugorni, é claro, agora a gente vai a um recadinho da Unimed e da Uniarp. Se liga aí, ó. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Voltamos, estamos aqui, é claro, agora caminhando para o final do nosso Troca de Valor, mas eu gostaria de ainda fazer um resgate aqui sobre essa parte corporativa. Ô Marcelo, a gente sabe muito bem que às vezes tem muitos tabus, né? Eu nem vou falar, eu vou usar esse linguajar aqui, e a gente vê muito, principalmente em empresas que... Na verdade, no Brasil, mais de 95% das empresas elas ainda são essencialmente familiares. Uhum. Né? Então, mas voltando aqui à nossa região, como que você vê? Você tem ainda também aquela ideia que no linguajar, o santo de casa não faz milagre? Então, Denilson, isso eu nunca... Eu usava essa expressão, né, quando mais jovem, né? Uhum. Mas eu não uso essa expressão porque eu uso muito uma frase assim: nunca é sobre o lugar, sempre é sobre você. Então, Santa Casa faz milagre sim, porque eu sou de Caçador e eu já atendi milhares de pessoas de Caçador. Que legal. Então, eu me sinto como engenheiro, né? Eu vim de fora, claro, mas me senti muito bem sucedido como professor da Uniarp, do Senai, e como terapeuta também. Então, assim, eu sou valorizado em Caçador. Então, tem gente que fala assim, Caçador nada dá certo, nada vai para frente. Caçador é uma cidade... Tem inveja de pobre. Todas... Eu falo assim, eu fui muito bem sucedido como engenheiro, eu fui muito bem sucedido como professor, e eu sou muito bem sucedido como terapeuta. Então, isso são coisas que estão dentro da tua crença, tá? Então, eu vejo isso mudando, porque assim, cara, é acreditar em você. Porque as pessoas que não acreditam que é capaz do santo de casa fazer milagre é porque elas não acreditam nelas. Eu ensino isso na jornada do terapeuta, a mentoria que eu dou para terapeutas, que não é só para terapeutas, a gente está abrindo ela para qualquer profissional, para mudar a tua vida. Que eu falo assim, cara, a primeira pessoa que precisa acreditar no teu trabalho é você.
Então, quando pergunto para mim, eu falei, os alunos perguntam, pois Marcelo, mas como é que é isso? Eu falo assim, sabe qual é o meu maior desejo? É eu ser atendido por mim mesmo. O meu maior desejo é eu ser atendido por mim mesmo, é que alguém faça um atendimento para mim exatamente como eu faço para as pessoas. Ou seja, eu acredito tanto em mim que as coisas acontecem na minha vida. Porque eu acredito, eu boto energia, eu converso, porque realmente assim, isso é uma crença limitante das pessoas, tá? Tanto que eu já tenho contratos fechados com a empresa, já tenho mentoria com a empresa, agradecendo a Imobiliária Rota, a gente tem uma parceria fechada, eles me buscaram, me procuraram. Eu faço uma mentoria, faço todo um trabalho energético, emocional, espiritual com eles, maravilhoso, está sendo maravilhoso. Então já estou conversando com outras empresas para fazer esse trabalho de palestras, treinamentos sobre saúde mental, inteligência emocional, engajamento de equipes, comunicação, para mexer com isso, e eu estou sendo muito bem recebido. Com certeza tem empresas que estão um pouco mais fechadas para isso, sim. Tem empresas que preferem pessoas de fora, sim, mas tem empresas abrindo as portas para mim já. Entende? Então essa é literalmente uma crença limitante das pessoas de que santo de casa não faz milagre. Muito bacana isso, acho que é importante a gente até ressaltar isso, porque as pessoas realmente às vezes ficar plugado no negativo, né, ô Marcelo? Em vez de você, não, vamos ser positivo, vamos olhar para frente, vamos ser entusiasta, e de fato você vai fazer com que as coisas prosperem, não apenas para você. Se você ficar só olhando esse lado, você pegar, reclamar, né, ou clamar duas vezes. Isso. E uma coisa que eu gostaria que você também deixasse aqui para os nossos amigos do Troca, nesse mundo digital, tá? Nesse mundo da conexão, e que não apenas aqui no meio oeste de Santa Catarina, numa cidade chamada Caçador, as pessoas vão poder assistir e saber de toda a tua evolução e de tudo aquilo que hoje você se transformou nos últimos 5 anos. Mas o mundo pode assistir, inclusive pode lá até mudar, né, a linguagem lá para ver quem é esse cara aí, né? Inclusive lá na Alemanha, já que você tem sangue de alemão. Então, mas como que você está presente hoje também no digital? Tem algum material que as pessoas conseguem acessar para saber quem é esse cara? Sim, a gente trabalha muito com o digital, né? Por quê? Porque hoje a gente fala assim, qual é o ambiente que a gente mais frequenta hoje, né? Então, as pessoas estão no celular. Então, se você quer se conectar com pessoas, esteja dentro do celular. Ou seja, a gente precisa estar nas mídias sociais. Então, hoje eu trabalho muito forte em Instagram. Então, no meu Instagram eu trago bastante conteúdo. Eu trago também dos meus eventos, enfim, das imersões, né, que eu faço, os day trainings, enfim. Mas eu trago muito conteúdo, né, sobre o dia a dia, sobre o pensamento positivo, sobre conexão com a natureza, sobre como eu olhar para mim, como eu fazer algo para mim, que não tem que pagar toda vez um Marcelo fazer um atendimento, não tem que ir na imersão. Então tem coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, eu trago muito isso no Instagram. A gente tem TikTok também ainda engajando, assim, engatinhando, né, devagarzinho, mas temos o TikTok também. Facebook também, Instagram, Facebook, então direto. E tem um canal no YouTube também, que a gente está alimentando aos poucos. Eu faço muitas aulas gratuitas. Então as aulas gratuitas eu já faço no YouTube, são aulas de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E essas aulas gratuitas já são lançadas diretas lá como ao vivo, né? Então quem seguir no canal do YouTube, lá tudo é Marcelo Bogorni. Instagram é Marcelo Bogorni, o Facebook é Marcelo Bogorni, TikTok é Marcelo Bogorni, YouTube é Marcelo Bogorni, o site também é Marcelo Bogorni. Então no YouTube eu trago bastante os vídeos mais longos, né? Que são aulas. Aulas, realmente é uma sala de aula onde eu ensino muitas e muitas coisas sobre diversos assuntos. Como você... eu lembro que eu já fiz aula sobre inteligência emocional, dinheiro associado ao pai, sobre constelação familiar, sobre inteligência emocional, trabalho muito isso também, comunicação, postura, comunicação. Então a gente tem muito conteúdo para passar para as pessoas e a gente não para, está sempre gravando, sempre participando, né, de oportunidades como essa, fantástica, né, de troca de valores, que é justamente a ideia disso, né? Então, aproveitar e parabenizar você mais uma vez pelo convite, né, por esse trabalho também, né, incansável de levar esse conhecimento, levar essa experiência para o mundo, né? Então, nós precisamos cada vez mais pessoas ajudando da forma que puder. Então, você já tem esse dom da comunicação, já praticamente a tua vida toda trabalhando com isso, né? Uma referência aqui em Caçador e região. Obrigado. E para mim é um prazer enorme estar aqui e sempre
falar, né? Não desista. Não desista, persista, né? Como é que tem uma frase que eu uso muito, que falam, né? Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então, Olha. nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então não desista, persista. Marcelo Bogorni, vamos caminhando para o final e agora eu quero fazer literalmente um troca-troca aqui, meu compadre. Vamos tá? lá. Vamos lá. E, é claro, de forma muito sucinta, eu gostaria que à medida em que eu falasse uma palavra ou uma frase, você me respondesse de forma bem sucinta, rápida, se você quiser, claro, dissertar um pouquinho, mas Sim. bem objetivo. Vamos começar? Sim. Então vamos lá. Começamos aqui no Troca de Valor. Eu gostaria que você falasse sobre essa palavra aqui, Selba. Selba, minha cidade natal, é um lugar maravilhoso. Achei eu me emocionar. É a minha raiz, minha essência. Aprendi muito lá e ainda me sinto lá. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu falo, eu vou para casa. Eu vou para casa. Então, para mim, tá no meu coração. Então, já que falamos de cidade, tá? E é isso mesmo, é para se emocionar, é para mostrar que aqui tem valor, que aqui tem um humano. Caçador. Caçador é acolhimento, é desafio, mas com certeza Caçador para mim foi crescimento e transformação para mim, para minha vida. Marcelo, um sonho ainda que você não realizou. Ajudar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ajudar cada vez mais, isso é o que me move, cada vez mais. Vamos lá. Adami. Adami fundamental na minha vida, foi uma empresa que me acolheu, que me ensinou, que investiu muito em mim, que me deu muitas oportunidades de crescimento como profissional, como pessoal. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Então, assim, uma gratidão enorme a cada pessoa. Ao Zé Adami, que não está mais aí, né? Mas ele foi uma pessoa maravilhosa, assim, um ser humano maravilhoso. E a Adami, para mim, foi oportunidade de crescimento e transformação maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. E eu choro mesmo. Não, que é isso, cara. Mas chora aqui porque eu também digo pra você, se tiver que a gente fazer isso, vamos fazer, porque isso é do humano. E agora eu vou para um lado assim, uma música, um hino, algo que faz parte do Marcelo Bogorni. Uma música que recentemente, assim, que eu tenho me conectado muito é uma música chamada Talking to Jesus, né, que é Falando com Jesus. Essa música, ela é muito forte. Eu tenho várias músicas que eu gosto, mas uma das músicas que eu provavelmente mais ouço em todos os atendimentos, eu coloco essa música, né, Talking to Jesus, é uma música que realmente, para mim, é fantástica, assim, ela... Se você vê a letra da música, ela é maravilhosa. Conexão pura. Conexão pura. Vamos lá. Falando em conexão pura, Patrícia. Patrícia é minha mestre. Ela é uma pessoa maravilhosa. Me ensinou muito, muito, muito. Ela que ela falava exatamente isso. Que ela plantava sementes, né? E o dia que eu fiz o curso de Reiki com ela, ela falou, é uma semente que eu estou plantando para dar milhares de frutos. E hoje, depois de mais de 5 anos desse curso que eu fiz com ela, hoje já tem centenas de frutos, né? E com certeza vai chegar a milhares de frutos, né? Então, já, se olhar pessoas que eu atendi, já são milhares. Então, ela é minha mestra, ela é minha referência, ela literalmente me pegou e disse assim, o teu caminho é aqui que você tem que seguir. Então, ela é a pessoa que realmente cruzou na minha vida para me colocar no caminho que eu estou seguindo hoje, para me conectar com a minha missão de vida. João Gabriel e Amanda. Os meus filhos é difícil falar, eu sempre me emociono muito, porque eles são maravilhosos. Eles são tudo que eu tenho na minha vida. Minha razão de viver são eles.
faço tudo o que puder fazer por eles, sempre, de forma como pai, como um amigo, ensinar os caminhos, as dores que eu tive, né? Tentar mostrar para eles os caminhos mais fáceis, né? Para eles não se ferirem tanto, talvez, né? Talvez seja até uma super proteção em alguns momentos, mas eu preparei eles para a vida. O que é o que meu pai fez comigo também, preparar eles para a vida. Então eu sinto eles hoje, a mesma idade que eles estão, eu sinto eles muito preparados, muito independentes. Dificilmente preciso cobrar, eu nunca cobrei deles, assim, na verdade, tarefas de escola, eu nunca cobrei nada deles, então eles são duas bênçãos na minha vida. Vamos lá. Preparado? Não acabou ainda, vamos não. Lá. Vamos repor o líquido. Toma mais uma água aí. Aline. Aline é uma pessoa que entrou na minha vida, aprendi muito já com ela, muito. Ela tem um gênio difícil, né, o jeitão dela de ser, né, mas é uma pessoa maravilhosa, de uma alma assim muito pura, sempre querendo ajudar, sempre disposta a ajudar. Ela transformou minha casa num lar, então ela cuida muito disso, da energia, do lar, da limpeza, do cuidado. Tem cuidado com os meus filhos, ela é maravilhosa com os meus filhos também. Então o João Gabriel tem uma conexão com ela fantástica, e ela me mostrou muitos caminhos também, né? Dentro da própria espiritualidade, ela me mostrou muitos caminhos, inclusive essa questão das vivências coletivas que eu conversei anteriormente, comentei, né? Do Polose, enfim, de começar essa jornada de olhar para o coletivo, que me levou hoje para olhar para o lado empresarial, para ajudar cada vez mais pessoas. Isso foi ela que me mostrou esse caminho. O Marcelo, seu Luiz e dona Joraci. Meus pais também são a minha referência, são meus heróis, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando você fecha teus olhos, pensar no teu pai, você tem que sentir: meu pai é meu herói e minha mãe minha heroína. E eu sinto exatamente isso quando eu fecho meus olhos, me conecto com meu pai, com minha mãe. Teu pai já não... Já é falecido, é 2018. Uhum. Mas eu sinto a presença dele assim muito forte o tempo todo. Eles são pessoas que me ensinaram tudo que eu sou, do jeito deles, né? O pai meio no jeito da pancada, a mãe acolhendo. Mas eles que me ensinaram todos os valores que eu tenho, né? Já que fala de troca de valores, então os valores essenciais que eu tenho na minha vida: ajudar, servir, respeitar, fazer, literalmente fazer, né? O meu pai era muito executor, né? E eu também sou muito executor, então simplesmente fazer acontecer. Então, assim, meus pais foram maravilhosos, né? Com a vida difícil que eles tiveram, que eu sei, né? Hoje eu consigo, inclusive, acessar isso. E com certeza eles deram muito, foram maravilhosos na minha vida. São minha base, minha essência. Que legal. Bom, para encerrar agora, toma mais uma água aí. E eu gostaria que você, com todo o conhecimento que você adquiriu e que você ainda continua em busca, eu sei que você é um estudioso, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade. Marcelo não conhecia hoje não, viu, gente? Então, eu sei da grande pessoa, do grande profissional. É claro que acabamos nos conhecendo dentro, né, de um evento da ADAME, mas, o Marcelo, eu gostaria que você agora olhasse para essa câmera ali e deixasse aqui uma mensagem a todas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, que vão ter a oportunidade, porque vai ficar ali disponível. Você deixasse uma mensagem aqui para os nossos internautas, enfim, todas as pessoas que vão poder acessar esse episódio, o 20º episódio do Troca de Valor Podcast. Bom, a minha mensagem sempre é para muitas pessoas, né? Acredite mais em você, faça mais por você. A pessoa mais importante da tua vida é você,
Não é teu pai, não é tua mãe, não são teus filhos, não é tua esposa, não é teu marido. Então, invista mais em você, olhe para você, faça mais por você. Cure suas feridas emocionais. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Não é feio. Não é feio chorar. Não é feio pedir ajuda. É maravilhoso chorar, é maravilhoso pedir ajuda. E quando você estiver transbordando em alegria, em prosperidade, em gratidão no teu coração, com saúde, com dinheiro, aí sim comece a ajudar mais outras pessoas. Não zere a sua fonte de energia, nem de dinheiro, para ajudar outras pessoas. Primeiro, faça por você. Outra coisa, se conecte mais com Deus. Busque essa conexão, busque essa energia divina. Esteja lá dentro de você, esteja lá fora, no teu sentir. Eu sempre falo muito assim, se conecte com o seu Deus, na sua crença, no seu acreditar, que isso com certeza vai trabalhar toda essa tua parte emocional, sentimental, mental, vai te trazer muito conforto, muito acolhimento. Deus é a energia de amor pura e o amor cura tudo. Então se conecte mais com Deus, se permita sentir a presença de Deus no seu coração, que com certeza vai curar tuas feridas emocionais, vai curar as tuas feridas mentais, espirituais, e a tua vida vai ser mais leve. Marcelo Bogorni, cara, poxa, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E você sabe, quando a gente fala muito obrigado, você como um terapeuta, como um estudioso, eu já falei isso aqui no Troca, o muito obrigado, ele vem carregado não, ele é uma forma de eu te abençoar. Uhum. Então, que eu te abençoe agora, amém, cara. Amém. Tá? Muito obrigado também. E eu quero te entregar essa caneta aqui, porque você não pode passar aqui pelo Troca de Valor sem deixar aqui uma assinatura, enfim, escreva o que você quiser. Se quiser arriscar tudo aí, fica à vontade, cara. Vai lá. Vamos lá. Assina aí. Deixar um cantinho aí. Vai lá. Escreve aí, pode escrever em cima até da letra. A letra não é muito bonita, né, mas... Que nada, que vale é isso. Muito sucesso, né? Oh, Sucesso. Obrigado. A nós, né? Sucesso a nós. Tá? E também que Deus te abençoe sempre. Amém. Deus te abençoe. Muito sucesso e Deus te abençoe. Isso aí. Cara, pô, muito obrigado, viu? Mais uma Obrigado vez. mesmo. Tá. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, tá aí obrigado. o Troca de Valor, então, encerrando hoje com ele, Marcelo Bogorni, no 20º episódio do Troca de Valor. Feliz Natal para você e um 2026 maravilhoso. Paz e bem. Amém. Até a próxima.